E no Formiga da Tela de hoje, um dos contos mais importantes da ficção científica, escrito por Isaac Asimov. O Cair da Noite! O Cair da Noite ele é um conto do Isaac Asimov, publicado em setembro de 1941, a partir de uma sugestão do editor da Astounding Science Fiction, o John Campbell Jr., a partir de uma citação de um filósofo do século XIX, o Ralph Waldo Emerson, onde a citação é a seguinte... fala você que você tem a voz de dublador. Se as estrelas aparecessem uma noite em 1000 anos, como poderiam os homens acreditar e adorar e preservar por muitas gerações a lembrança da cidade de Deus? Bom, é bem interessante, nós pegarmos uma obra de ficção científica, ainda mais pelas mãos do Asimov, conhecido pela hard science, então ele usar uma ciência de verdade em suas obras, então usar como base essa citação que ela é totalmente, não apenas contemplativa, mas tem um viés religioso aí dentro, E é engraçado como isso funciona na obra de uma maneira bem interessante, É curioso você falar da parte da hard science, do Asimov, porque esse conto... Lembrando que aqui a gente está falando do conto O Cair da Noite, do Asimov, tá? E não o romance de participação do Robert Silverberg. São coisas distintas, tá? É curioso você falar dessa parte do hard science, porque logo esse conto que foi escrito na juventude dele é um dos que a ciência é um pouco mais questionável. Ah, sim. Porque, assim, tem alguns escopos que tornam bastante improvável o cenário no qual o Asimov constrói esse conto. Dá uma breve sinopse. Nós estamos no planeta Lagash e o planeta Lagash nunca vê a noite, porque o planeta Lagash é iluminado pela luz de 6 sóis. Existe um sol principal, no qual o planeta orbita, na sua zona habitável, mas a luz dessas 6 estrelas, que são muito próximas umas das outras, faz com que o planeta não tenha noite. Então, assim, é um conceito completamente desconhecido. Ele tem um ciclo de 2049 anos, então só a cada 2049 anos que o planeta fica no escuro. Que existe um eclipse por conta de uma lua que não é vista por conta dessa luz, desses 6 sóis, e esse eclipse, que na verdade dura muito pouco, faz com que a noite aconteça brevemente. Assim, essa parte da ciência é um pouco mais difícil, porque assim, a gente tem muitos registros de sistemas binários, alguns até trinários, mas é bastante improvável que 6 estrelas tão próximas umas das outras conseguissem permanecer numa órbita estável, e ainda mais improvável que a gravidade dessas 6 estrelas não fosse bagunçar o planeta completamente e o calor dessas estrelas também não fosse bagunçar o planeta completamente para que a vida como a gente conhece pudesse habitar. Então, assim, em termos de ciência para valer, é um dos contos mais, vamos chamar de permissivos, do Asimov. Mas o bom é que ele usa só essa parte da astrofísica só como uma desculpa para dizer que há uma noite em uma fração minúscula de tempo, tanto em termos de ciclo, então há mais de 2000 anos, então a gente pega várias gerações de pessoas, porque assim, na verdade esse conto ele usa a ficção científica para fazer um ensaio sociológico. Exato, a parte da ciência... Raro isso, Mas a parte da ciência aqui nesse conto do Asimov acaba sendo suplantada pela metáfora que ele quer trabalhar, Que é um ensaio que vários autores já fizeram, Então você pega o próprio Saramago no ensaio sobre a cegueira, que tem um vídeo aqui, inclusive, se você quiser ver, basta clicar nesse card aqui. Então o Isaac brinca com isso, da mesma forma. Então, para justificar que essas pessoas nunca viram uma noite, ele coloca esse sistema. Mas fora isso, a população de Lagash é igual a nossa população, aos seres humanos, em basicamente tudo, Então, você tem os seres vivendo aí uma média aí de 70 anos, são seres bípedes, eles até inclusive têm as mesmas profissões, Então, basicamente o conto, ele ocorre, podemos dizer, em tempo real, entre aspas, Ele ocorre a partir de 6 horas antes de acontecer esse eclipse, e ele ocorre apenas em uma sala, onde você tem
um jornalista, um diretor de um observatório, um psicólogo, um sacerdote, todos eles comentando sobre esse evento. Porque o que acontece? Essa população nunca viu o escuro, eles vivem na claridade o tempo todo. Inclusive, o único ambiente no planeta que tem um certo escuro é uma caverna, que eles comentam, onde eles entram, só que no meio do caminho eles já se sentem apavorados e acabam saindo. Agora, algumas diferenças com relação à nossa população, seres humanos, que é interessante, é que é o seguinte, o fato deles não terem noite, eles não têm ideia do que são estrelas. Eles têm os seus sóis, que são estrelas, mas eles não têm essa ideia dessa abóbada celeste recheada de estrelas, tanto é que o próprio avanço científico deles, ele é muito precário, porque há pouquíssimo tempo eles descobriram, por exemplo, que é o próprio planeta Lagash que gira em torno da estrela beta, porque antes eles achavam que era um sistema mais geocêntrico, né? Então a estrela girando em torno dele. Pré-industrial, né? Exato, só para ter uma ideia, é como se nós fôssemos ainda os gregos, por assim dizer, né? Então, que é uma colocação interessante pelo seguinte, a metáfora trabalhada pelo Asimov aqui é a ideia de que, independente do desenvolvimento tecnológico que qualquer sociedade possua, esse desenvolvimento quase sempre é dissonante do seu desenvolvimento intelectual, moral, ético, etc, etc. Que é uma das preocupações recorrentes do Asimov na sua literatura posterior. Que a gente sabe que todo mito, todo sistema de crença, toda religião surge porque os seres humanos são, por natureza, nós buscamos padrões. Nós buscamos um reconhecimento de padrões em tudo que nós fazemos. E quando nós não conseguimos preencher as lacunas de um padrão com conhecimento objetivo, prático, científico, empírico, nós substituímos por uma ideia, uma abstração. Quando você não tem referências filosóficas, como em sociedades pré-industriais, você substitui essa lacuna por um mito. Então, o que as sociedades primitivas faziam quando elas olhavam para aquela imensa bola de luz no céu? Ah, é um cara numa carruagem, é um pássaro com uma coroa estranha na cabeça, um sujeito com uma espada gigante ameaçando a terra o tempo todo. São mitos, é assim que eles surgem. O problema é que, conforme você vai se desenvolvendo tecnologicamente, conforme a sua sociedade vai avançando, você não deixa para trás esses preenchimentos dessas lacunas de conhecimento. Você as mantém, que é, sim, a gente não está criticando a crença de ninguém, mas assim, infelizmente, a gente sabe que sistemas de crença e religião não são coisas objetivas, não são coisas aferíveis ou inferíveis, e isso mantém muitas pessoas, sim, que têm menos acesso a recursos culturais, intelectuais, técnicos e científicos, num limbo de conhecimento. E o que o Asimov demonstra para nós nessa metáfora que ele constrói é exatamente isso. Você tem um fenômeno, que é um fenômeno astronômico, que é algo que para nós hoje é absolutamente comum, embora muitos idiotas ainda não entendam bem como ele funciona, como por exemplo o presidente Trump, que olhou direto para o eclipse, né, sem qualquer tipo de proteção, mas a gente sabe que é um fenômeno astronômico. Em sociedades antigas, eclipses eram de tudo, eram uma punição divina, eram uma forma de presságio benigno ou maligno, etc, etc. E a comparação que o Asimov faz, e que é muito interessante, é que ele pega essa citação do Emerson, que fala sobre o deslumbramento do homem diante do desconhecido, e ele faz uma inversa. Ele fala, olha, não, se todo um mundo de seres humanos fosse jogado numa situação que eles não entendem, numa situação de desconhecido, que desafia tudo que eles entendem por certo no universo, essas pessoas vão ficar malucas, elas vão despirocar e se destruir completamente. Tanto que você mencionou o ciclo dos 2000 anos, 2000 anos quebradinhos, alguns cientistas no conto apontam para o fato de que existiram sociedades anteriores a que eles estavam vivendo e que essas sociedades desapareceram por algum motivo. E no meio do caminho, isso não é exatamente um spoiler, tá, gente? O conto é curto e ele é meio autoexplicativo, né? Não é uma coisa de grandes revelações bombásticas. E no meio do caminho, esses cientistas falam, olha, é muito provável que as pessoas tenham ficado malucas exatamente quando esse eclipse aconteceu, porque elas não entendem o que está acontecendo. E essas sociedades tenham se desfeito
por conta disso, por conta desse sistema de crença que se sobrepõe ao desenvolvimento técnico e científico. Acho que a metáfora é tão autoexplicativa quanto ela pode ser, né? E esse conto, ele tem uma carga simbólica muito forte, coisa que é até interessante ver numa obra do Asimov, porque o Asimov ele brincava muito mais com conceito do que exatamente com simbolismo, né? E agora esse conto é totalmente... Se alguém falasse que não é do Asimov, eu iria acreditar, porque não tem muito a cara dele, é um conto que se destaca e é sensacional. Mas tem essa questão que você falou da questão do mito, a sociedade pensando em algo que conhece para explicar algo que não conhece. E aqui, qual que é o simbolismo mais forte? Tá chegando essa escuridão, uma escuridão física, uma escuridão que vem a partir de um evento astronômico, de movimento de órbitas de estrelas em torno de um planeta, ou melhor, do planeta em torno de 6 estrelas. E qual que é a questão aqui? O evento é uma escuridão. Então, essa escuridão, por mais que ela seja física, ela é muito simbólica. E no meio da conversa que nós temos dos protagonistas aí nesse conto, você percebe que eles falam: mas como é que essas sociedades anteriores elas se destruíram? Como foi possível elas se destruírem? Eles falam: quando você está no escuro, você vai procurar o quê? Você vai procurar uma luz. Só que essa luz pode ser enganada, como os mitos tentando explicar algo do mundo. E aqui, qual que é a questão? Como é que eles vão encontrar essa luz? Ateando fogo. Ateando fogo nos alicerces dessa sociedade. Então, ateando fogo nas coisas, nas edificações, nas pessoas, ateando fogo em qualquer coisa para ter essa centelha. Só que, como nós sabemos, o fogo ele vai gerar uma luz, mas é uma luz que vem a partir da destruição de algo que foi construído. Então, esse simbolismo ele se torna tão forte nesse conto que é o que torna esse conto totalmente atemporal. Ele é um conto de 1941. Nesse ano ele foi considerado o melhor conto de todos os tempos de ficção científica pela Science Fiction Writers of America. E assim, eu não sei qual é o conto que está na lista hoje, mas O Cair da Noite, ele não perde o posto de um dos melhores contos, não só de ficção científica, mas um dos melhores contos já feitos, porque, independente se é de ficção científica ou não, ele é um ensaio sobre essa questão sociológica, né? Então, independente se o Isaac Asimov ele toma algumas liberdades em termos de ciência para explicar essas órbitas, ele toma várias liberdades, até racionais em termos das profissões que os seres ali têm. Enfim, isso daí não importa, ele está falando do ser humano, como várias obras dele na realidade. Só que esse conto ele ganha um destaque, por quê? Porque ele é um conto que ele não necessariamente precisa usar a abstração do leitor para entender o que está acontecendo. Então, se você dá, por exemplo, a coletânea Eu, Robô para alguém que não está acostumado com ficção científica a ler, essa pessoa talvez ela não pegue as sutilezas, não pegue os conceitos de uma maneira tão fácil. Não é uma leitura de primeira viagem para alguém. Agora, esse O Cair da Noite você pode dar para qualquer pessoa, até que não teve o menor contato com ficção científica, que ela vai conseguir compreender o que está acontecendo, vai conseguir assimilar e vai conseguir se ver naquela situação. Se eu estiver numa situação em que algo que eu nunca presenciei acontecer, como eu vou explicar isso? Como eu vou tentar escapar disso, né? Existe um livro que chama-se 1177, o ano em que o mundo acabou. Em algum lugar perto dessas datas, houve o primeiro grande colapso civilizatório da história da humanidade. E o que esse historiador e arqueólogo ele faz é usar esse primeiro grande colapso civilizatório para fazer uma analogia com outros grandes colapsos civilizatórios. Porque a gente tende, principalmente a gente aqui no Ocidente, tende a lembrar sempre da Idade Média como o grande colapso civilizatório, ao fim do Império Romano, o fim das luzes da Antiguidade, etc, etc. E não é verdade. Houveram outros colapsos civilizatórios. E o que esse historiador ele aponta é o seguinte: a civilização é uma coisa muito frágil. Os seres humanos eles se desenvolvem tecnologicamente e intelectualmente de forma dissonante, como eu disse. E isso é sempre um perigo, porque a gente, em algum momento, sempre se dá mal. Nós estamos em 2019 prestes a fazer com que isso aconteça de novo. A gente está prestes a testemunhar outro colapso civilizatório, talvez não um sistema de crença baseado em deuses, mas talvez em ideologias. E o que esse cara aponta é o seguinte: todas as vezes em que as civilizações conseguiram, de alguma forma, colocar em consonância o seu desenvolvimento intelectual e o seu desenvolvimento tecnológico, foram os momentos onde as pessoas prezaram, acima de tudo, a ciência, a ética, a filosofia
e também a arte. Eu acho que é, no mínimo, bastante simbólico que a gente tenha a ficção científica no século XX e XXI agora como uma maneira de extrapolar sobre o nosso futuro e perceber o quão frágeis nós ainda somos, porque nós ainda temos essa ideia, nós cultivamos isso principalmente hoje no século XXI, diante do boom tecnológico que a gente testemunhou, de que nós somos a prova desse colapso civilizatório. E isso não é verdade. Então, você fala sobre recomendar o Cair da Noite para qualquer pessoa, porque ele é acessível, e isso é de uma beleza única, de fato, porque, embora escrito em 1941, uma pessoa agora em 2019 vai ler isso, e se ela tiver um mínimo de sensibilidade para entender o que está sendo dito aqui pelo Asimov, ela vai falar, cara, essa metáfora é atemporal e, mais importante, é extremamente atual. Eu estou vivendo isso. Um eclipse sobre nós se anuncia. Talvez não um estelar, mas em outro formato. E nós precisamos decidir se nós vamos atear fogo aos alicerces da nossa sociedade e vê-la queimar, ou se nós vamos fazer alguma coisa mais inteligente em relação a isso. Não é à toa até que, pegando essa metáfora da escuridão, no meio das conversas dos personagens, nós percebemos que o que eles falam é que o conhecimento, a busca pelo conhecimento empírico e o registro disso para a posteridade seria a vela nessa escuridão, a vela controlada nessa escuridão. Não é à toa, e assim, essa questão do conhecimento como essa vela que ilumina, esse guia, esse farol, é uma coisa que não é só o Asimov que tem, mas você vê vários cientistas, como por exemplo o próprio Carl Sagan, ele até tem um livro, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, e onde a capa é uma vela, tipo, ele mostrando que a ciência pode ser uma vela para iluminar contra essa escuridão, que é uma escuridão perigosa. E então, isso é um legado muito importante, tanto de escritores de ficção científica, quanto cientistas e divulgadores de ciência, porque realmente, você pega essas coisas anti-vacina, terra plana e tal, cara, é o pessoal querendo eclipse, né? Não só isso, é o pessoal que eles falam que eles querem sair da escuridão, mas eles estão atirando fogo, né? Então, realmente, é uma obra atemporal, uma obra belíssima. É uma obra que, por mais que seja de 1941, ela tem um dinamismo muito bom, até mesmo porque essa é uma coisa que é muito do Asimov, né? Essa história contada através dos diálogos, então dá um dinamismo muito bacana. E realmente é uma obra assim maravilhosa, assim, desesperadora, porém maravilhosa. E que vale estar na estante ou na mente de todo mundo que curte boa literatura. E se você curte aqui nosso trabalho, aí, os nossos vídeos, nossos podcasts, artigos e críticas e quer contribuir de alguma forma, você pode ir no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica e contribuir com o que você achar que nós merecemos, com o que você puder e se quiser, tá bom? E não deixe de dar um like aqui no vídeo e coloque aqui nos comentários críticas e sugestões de novos temas. E também inscreva-se no nosso canal, para isso basta clicar nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Rafa. A resenha completa do Cair da Noite está aqui na descrição do vídeo. E ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um conteúdo novo for ao ar. E não deixe de acessar nosso site, formigaelétrica.com.br. Até semana que vem!